Então vamos lá. Criado a connection string, que vai apontar para a conexão, né, e o arquivo aqui do context, que aponta para a configuração dessa conexão, nós precisamos agora de declarar as tabelas dentro do nosso contexto, beleza? Então aqui são basicamente, é um método, né, obrigatório, que é este de configuração, e abaixo dele a declaração das tabelas. Nós só temos, por enquanto, uma única tabela, que é a tabela de usuários. Ela é representada pela classe de usuários que está em model, tá? Tá até em mesmo nível. Se está em mesmo nível aqui, fica um pouco mais fácil, que eu não preciso criar referência. Então vamos lá. Eu vou colocar um public. O objeto que nós utilizamos é o dbset, ok? E o dbset, ele pede primeiro a classe que relaciona, que referencia a tabela. Então vamos colocar ela aqui. E depois o nome que você vai dar para a tabela. Tá, usuários. Usuários é o nome que eu vou utilizar para poder acessar os dados aqui da minha tabela, né? Os campos da minha tabela de usuários, beleza? E esses campos terão dois métodos, né? De envio e de recebimento, ou seja, um get e sets. Tenho 5 tabelas, eu tenho que fazer 5 vezes isso aqui e declarar 5 vezes, né, elas aqui dentro do meu context. Toda tabela que entrar na minha aplicação terá que entrar aqui como um dbset dentro do context, perfeito? Então vamos lá, nós já temos o que eu preciso inicialmente, né, para poder começar a acessar os dados de usuário, os dados que eu tenho ali na base de dados. O que falta? Falta o restante da estrutura MVC, porque eu só fiz os módulos, que é justamente a comunicação direta com o banco de dados, mas eu não tenho o principal, que são, né, as telas. O principal por quê? Porque quando eu rodar minha aplicação, eu tenho que mostrar algo em tela ali, que são as páginas, né? E elas estão dentro das views. E o que eu tenho ali para comunicar o meu model com a minha página? O controller, beleza? Que é o que faz a intermediação. Vamos fazer aqui primeiro as duas pastas que faltam. Botão direito, adicionar nova pasta. Se você olhar dentro da estruturação MVC, você vai ver que a pasta, geralmente, ele chama ela de controllers. Deixa eu ver se está aberto aqui e tal. Então, aquele projeto que eu fiz ainda de exemplo, olha lá, ó, controllers. E além dele, eu tenho uma outra pasta, que são as páginas, que são, né, que no caso é a view. Vamos fazer ela aqui também. Com isso, agora eu completei a minha estrutura MVC. Ó. Eu tenho controllers, views e models. Models comunica com o banco de dados, view é o que apresenta, né, as páginas em tela para o desenvolvedor, para o usuário aqui, vamos dizer, né? E o controller faz a comunicação da model com a view. Vamos começar por onde? Vamos começar pelo controller, né? Nós estamos fazendo o processo inverso. Eu estou pegando primeiro, começando pela base de... Inverso não, né? O processo correto, na verdade, inverso assim, seria para a comunicação. Mas eu crio primeiro o banco de dados, depois eu crio controllers e por último, eu crio as telas. Então é isso que nós fizemos. Criamos a comunicação com a base de dados. Tem uma ordem? Não tem ordem não. Você pode fazer as telas primeiro, depois fazer o banco de dados, depois comunicar, beleza? O controller geralmente ele vai ser a segunda opção, porque eu preciso de ter ou a tela ou o banco de dados para poder fazer essa comunicação. Então, botão direito na pasta controller, adicionar controlador, ou controller se o seu tiver em inglês. E aqui vamos então pedir, né, um controller MVC vazio, ok? Eu tenho aqui com algumas outras estruturas, tenho com ações do Entity Framework, entre outras. Não me interessa utilizar nada por enquanto que seja já pré-configurado, porque eu quero explicar para vocês as configurações passo a passo. Então vamos aqui colocar usuário controller. Ok? Pode ser no singular, no plural, isso aí você vai definir na sua aplicação. Eu gosto de colocar todos os controllers como singular, então isso facilita porque depois eu sei, ao puxar um nome ou dar alguma referência, que eles estão no singular. Tabelas do banco eu já gosto de colocar no plural, então isso aí você vai ajustando de acordo com a sua necessidade. Manda ele adicionar e aqui nós vamos ter que colocar alguns annotations nele. O primeiro annotation que vem no controller é basicamente definindo a rota, né? Nós fizemos dentro do nosso arquivo de configuração na startup aqui, ó, não vai deixar eu entrar porque ele ainda está carregando, uma única rota. E se eu não me engano eu coloquei o nome dessa rota, se eu não me engano foi usuário ou foi index. Eu acho que foi usuário, né? Então eu vou ter que falar que esse controller em que eu tenho aqui é o controller que recebe aquela rota, para que eu possa ligar, falar o seguinte, ó, quando for chamada a rota usuário, apresente os dados que estão nesse controller. É basicamente isso que nós vamos fazer. E as views, as telas que eu relacionar a ele,
serão chamadas quando esse controller for chamado.